Olá, pessoal. Sou o Helderson, professor de Física de vocês, tá? Essa aula aqui que eu vou apresentar hoje, tá? Estou preparando aqui o material para vocês, tanto para a gente assistir esse material em sala de aula, tá? Porque, infelizmente, né, a gente está tendo um problema sério em sala de aula, tá? A gente não consegue desenvolver uma aula como o programado, né? Eu preparo uma aula para vocês, com um programa legal, uma aula interativa, mas infelizmente muitos, né? Talvez não a maioria, mas uma parte dos estudantes, né? Não estão levando a sério essa etapa aí da educação, né? Depois reclamam da educação no Brasil, mas infelizmente isso é um problema que vem muito mais grave, né? Muito mais profundo, que está associado aí ao desinteresse, à falta da presença dos pais aí na educação dos filhos, né? A falta dos pais na escola para saber como os filhos estão se comportando, e uma presença aí, de um modo geral, na educação de vocês e conversas, né? Para vocês refletirem o que vocês querem da vida de vocês. Mas temos excelentes alunos também, tá? Temos ótimos alunos na escola, que às vezes ficam um pouco desmotivados com o barulho na sala de aula. Eu andei conversando, inclusive, com ex-alunos aí do ensino médio, né, que estão fazendo um curso superior agora, né, curso de física, e muitos deles disseram que era muito ruim o ambiente escolar para tentar estudar alguma coisa, porque muitos colegas atrapalhavam, né? E é isso que está acontecendo aí com a nossa escola. Mas estou fazendo aqui esse material para os estudantes que têm aí vontade, né, de estudar e crescer na vida, né? Claro que eu quero que todos, se eu pudesse fazer com que todos vocês tivessem interesse nos estudos, eu faria o máximo possível para fazer isso. Mas, infelizmente, nós todos somos seres humanos. Daqui a 3 anos aí, alguns de vocês já são adultos, né? Outros ainda são adolescentes, mas já estão aí se preparando para a vida, e quando sair do ensino médio, tá? Ninguém vai ficar passando a mão na cabeça de vocês, não, tá? Dado esse recado aí, vamos à nossa aula, tá? Já que eu dei essa aula 300 mil vezes, estou fazendo exercício sobre isso, mas parece que por conta do barulho, pela carga horária também, que a gente tem nos primeiros anos só uma aula, tá? Os segundos anos, os terceiros, os alunos que não teriam essa desculpa, né? Temos 2 aulas, mas no primeiro ano fica um pouco difícil de se trabalhar, mas eu também não estou explorando muitos conteúdos, né? Estou naquela parte de cinemática ainda com vocês, que eu comecei lá no início do primeiro bimestre, no segundo bimestre, no caso, e nesse terceiro bimestre a gente ainda está trabalhando, só que introduzimos a aceleração, tá? No primeiro bimestre, no segundo bimestre, a gente trabalhou com um movimento sem aceleração, no caso em que a gente, ideal, né, no caso onde a gente não teria atrito, etc., e a gente teria um corpo se movendo ali em linha reta, né, sem nenhum tipo de força atuando sobre ele, tá? Esse conteúdo também poderá ser utilizado, tá, pelos alunos do segundo e terceiro ano, já que, basicamente, quando nós falamos de leis de Newton, tá, de forças newtonianas, né, nós estamos associando essa força, tá, ao movimento, né? Claro que existe uma divisão entre esses assuntos, mas toda a física, na verdade, está conectada. Inclusive, quando a gente falar sobre eletricidade, magnetismo, nós iremos utilizar equações de movimento, né? Porque a corrente elétrica, por exemplo, que vocês veem na casa de vocês, né? Na rede elétrica, elas são cargas de movimentos. Essas cargas têm uma certa velocidade, né? Então, quando você fala de temperatura, a temperatura também tem a ver com velocidade, tem a ver com a energia cinética, né? Dos átomos ali, moléculas que compõem uma certa substância, né? E você vai aumentando a temperatura, significa que a agitação térmica, tá? O movimento dessas moléculas vão ficando cada vez maiores, tá? A energia térmica
dessas moléculas. E aí, fazendo a média dessa energia térmica total para todos os átomos e moléculas do sistema, a gente tem o que se chama a temperatura, né, que é uma grandeza macroscópica, que foi estudada aí por grandes físicos, né, para saber o que de fato era o calor naquela época, né, que achava-se que era um fluido. Mas, enfim, voltando aqui para a parte de cinemática, tá? No nosso curso, nós abordamos no primeiro bimestre, né, todas as turmas, na verdade, primeiro, segundo e terceiros anos, falamos sobre o movimento uniforme. Tá? O movimento uniforme, vou ter aqui um resuminho da tabela, tá, para vocês. Vou colocar o meu posto aqui à esquerda. Tá? O movimento uniforme a gente tem, tá? Vou colocar aqui o contador vezes. A gente tem a relação entre a velocidade final e inicial, tá? Para todo tempo, tá? Veja aqui nesse esquema dessa figura, tá? A gente sabe que nós já falamos sobre isso, né? A velocidade no movimento uniforme, ela é constante, tá? Constante. Por exemplo, aqui nesse exemplo são 10 metros por segundo, né? A velocidade aqui. E para qualquer tempo, tá? Tá variando aqui o tempo, ó, você vê uma linha reta aqui e a velocidade sendo a mesma. Para 0 segundos, é 10 metros por segundo. Para 1 segundo, é 10 metros por segundo. Para 2 segundos, é 10 metros por segundo. Para 3 segundos, é 10 metros por segundo. Tá? E assim sucessivamente. Deixa eu colocar aqui um cronômetro. Vou cronometrar aqui essa aula para ficar algo mais... mais programado, né? Então, a gente tem aqui, tá? Esse seria o gráfico da velocidade do movimento uniforme. Um carro aqui, por exemplo, movimento uniforme, pessoal. A velocidade é 10 metros por segundo, tá? E ele partiu aqui do zero. Em 10 metros, em 0 segundos, tá? Na verdade, ele está falando que o carro partiu de uma posição inicial igual a 10 metros. Tá vendo aqui? É x, né? O eixo x aqui na horizontal, a gente já falou sobre isso, tá? É a direção x aqui, que inclusive para os alunos aí do segundo e terceiro ano, e para o primeiro ano eu também falei sobre isso, assustou um pouco os alunos do primeiro ano, quando eu falei sobre o x-chapéu. O x-chapéu é uma quantidade, é um vetor que só está dizendo qual é a direção, tá? O x-chapéu aqui positivo significa que o carro está se movendo exatamente nessa direção aqui que aponta essa flechinha, tá? Nessa direção aqui para a direita, tá? Se fosse menos x-chapéu aqui, vou colocar aqui também, tá? Azul aqui, tá? Menos x-chapéu. Menos x-chapéu. O movimento seria aqui. Opa. Seria aqui para a esquerda. Opa, é difícil aqui escrever aqui em linha reta com essa caneta. Com a mesa digitalizadora. Mas o movimento aqui seria para a esquerda. Tá? Então, supondo aqui o carro inicialmente, tá? Em 10 metros por segundo, uma velocidade de 10 metros por segundo, tá? A gente está começando a contar o tempo agora. Então, eu estou aqui com o meu relógio, comecei a contar o tempo, né? Esse é o meu tempo inicial. Em 0 segundos, a minha velocidade é 10 metros por segundo. 10 metros por segundo, a unidade aqui é 10 metros por segundo. Como a gente já falou isso milhares de vezes em sala de aula. E o tempo aqui, tá? Inicial é 0 segundos. A posição inicial aqui, que a gente chamaria do x inicial aqui, tá? Seria 10 metros, não é isso? Tá? A gente já trabalhou isso aí em sala de aula ali. Quando a gente falou, lembra lá da sair da escola, ginásio para a escola, que eu peguei aquele exemplo, né, que o estudante sairia da escola e ia para o Rio Niquim, né, que foram as primeiras avaliações que a gente fez no segundo bimestre, tá? Então, aqui o carro tem uma posição inicial de 10 metros, o seu tempo aqui inicial seria 0 segundos, eu posso colocar aqui também, né? Tempo inicial igual a 0 segundos. E aí eu posso investigar a dinâmica desse carro
tá? Em diferentes tempos, tá? Em diferentes tempos. Para 1 segundo, por exemplo, o carro vai estar numa posição de 20 metros. Tá? Para 30 segundos, o carro vai estar numa posição de... Para 2 segundos, perdão, o carro vai estar numa posição de 30... Opa! Para 30... Para 2 segundos, o carro vai estar numa posição de 30 metros. Né? Para 3 segundos, 40 metros. Ou seja, a cada segundo a gente percebe aqui que o carro ele anda 10 metros a mais, né? 30 para 2 segundos, 40 para 3 segundos, 50 para 4 segundos. Ou seja, se a gente plotar esse gráfico aqui, tá? Graficamente, a gente vai ver que é uma linha reta, tá? Aqui, é para 1 segundo, a gente tem 20 metros. Para 0 segundos, é esse ponto aqui no eixo da abscissa, né? Da ordenada, perdão, vocês aprenderam isso aí em matemática. Esse aqui é o eixo vertical, o eixo da ordenada, esse daqui o horizontal, o eixo da abscissa. Né? Para 2 segundos, a gente tem que o carro ele andou 30 metros. Para 3 segundos, o carro andou 40 metros. Para 4 segundos, o carro vai andar quanto? 50 metros e assim sucessivamente, tá? Isso é observado experimentalmente, pessoal. Eu já falei isso daí em sala de aula. Não confundam a física com matemática. A física, ela observa na natureza, tá? Ela faz observações na natureza, tá? Deixa eu trazer minha tela para cá para eu olhar nos seus olhos, olhar nos olhos de vocês. A física, ela faz observações da natureza e através dessas observações nós propomos equações, né? Isso daí já foi dito milhares de vezes, né? E eu tento encantar vocês com a física, né? Mas infelizmente quando o estudante ele não quer estudar de forma alguma, se propõe a não estudar ali, fica difícil esse trabalho, né? Mas tenho certeza que a maioria de vocês querem um futuro melhor, né? E eu estou aqui para ajudar vocês a conquistarem aí que vocês têm como objetivo, tá? E a física, como eu já falei para vocês, tem diversos concursos que você vai utilizar a física. Existe o ITA, tá? Você já pode sair aí do ensino médio direto para um curso superior, recebendo um salário muito bom, né? De 3 mil reais, né? No início da formação e ganha muito mais lá na frente, tá? Seguindo carreira militar, tem diversos cursos, o ESA, o ITA, tá? A SpaceX, a EFON, tem diversos cursos militares, tá? E a física, eu não entendo como é que a física foi tirada carga horária do ensino médio. Até agora eu não entendo, porque em escolas particulares, inclusive, são 3 aulas de física. Mas, enfim, a física, ela está totalmente envolvida, a física química, né? Essas disciplinas e a biologia está fortemente envolvida com o desenvolvimento de tecnologias, principalmente a biologia na parte da saúde. Então, não tem sentido a gente diminuir essa carga horária se a gente quer avançar tecnologicamente e trazer emprego, né? Gerar emprego para o país e ter gente capacitada para isso. Eu não entendo como é que a gente chega a reduzir a carga horária, mas enfim, vamos tentando aí colocar disciplinas eletivas para sanar esse buraco aí, mas infelizmente, se vocês também não colaborarem, né, não quiserem estudar, não estarem com a cabeça aberta para aprender, infelizmente a gente não vai para frente, tá? Mas voltando aqui para o assunto, sempre aqui dando uns puxões de orelha em vocês, tá? A minha função como professor também é essa. Eu quero que vocês tenham mais entusiasmo na sala de aula. Eu sempre trago experimentos, faço experimentos na UFAL, mostro para vocês, né? Quero levar vocês para fazer também passeios na UFAL, para a gente ver o ambiente universitário, né? Na parte principalmente dessa parte de exatas, mas se quiserem também dar nesse mesmo dia a gente fazer um passeio, eu tento conversar com professores de outros cursos de letras, né? Seja lá qual for o curso que você tem interesse em arquitetura no CETEC, engenharias,
a gente pode conversar lá com os coordenadores para tentarmos agendar uma visita, tá? Voltando aqui, tá? Então, voltando a nossa discussão aqui, a gente tem, tá, diferentes tempos, né? E a gente viu aqui no movimento uniforme, tá? E para cada 1 segundo a variação do deslocamento é 10 metros, olha. Em 0 estamos numa posição de 10, em 1 segundo estamos numa posição de 20, em 2 segundos estamos numa posição de 30, em 3 segundos de 40, em 4 segundos de 50, em 5 segundos seria quanto? 60, em 6, 70, em 7, 80, e por aí vai, tá? Seria uma linha reta, tá? Então, esse movimento aqui, o gráfico da posição versus o tempo, tá? Seria essa reta, tá? Dada aqui, tá? Já para o caso da velocidade, em função do tempo, o gráfico seria uma linha, quando eu falo uma linha, é uma linha reta, mas que tem uma determinada inclinação, né, com eixo X, tá? Essa daqui é a inclinação da reta, né? Teria um ângulo aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Nesse momento com vocês. Os primeiros anos e os segundos anos eu entrei nesse mérito, mas com os primeiros anos eu não entrarei nesse mérito do ângulo aqui. Mas esse ângulo aqui teria, de fato, a própria velocidade, tá? O gráfico da velocidade vezes o tempo é uma linha reta horizontal, tá? Não tem inclinação, porque não há aceleração, tá? Não há redução da velocidade, nem acréscimo na velocidade conforme o tempo passa, tá? A velocidade ela é sempre constante, positiva, né? Ela é sempre positiva, é 10 metros por segundo, na direção X-chapéu aqui, positivo, tá? Então, essas aqui são as equações que a gente pode propor para esse movimento. Isso aqui é observado experimentalmente, tá? Isso aí, se você pegar um carro, né? Inclusive, a gente fez aquele experimento do disco, né? No qual nós reduzimos o atrito e jogamos o disco. Nós poderíamos ter calculado ali o deslocamento. Infelizmente, não deu tempo para fazer esse experimento, mas eu ainda vou fazer esse experimento com vocês, pegando os dados, coletando os dados, calculando o tempo, para a gente ver quanto daria a velocidade ali em média, tá? A gente ainda vai fazer esse experimento no primeiro ano. Estou esperando a gente ter uma eletiva aí para a gente conseguir, né, também fazer física experimental. Nos primeiros anos, nos segundos anos, eu fiz inclusive um experimento de gravidade. Eles lembram, nós medimos experimentalmente a gravidade que nós estamos sujeitos, próximo à superfície da Terra. Nós medimos com um experimento simples, né, pegando uma garrafa PET, né, e para diferentes alturas dos estudantes, nós calculamos o tempo que a garrafa chegava no chão e com a altura versus o tempo nós calculamos a gravidade, né? Esse experimento aqui a gente também propôs, que é aquele do carrinho, e com a bexiga, né, fluindo ar por baixo dessa bexiga, né, forma-se uma camada de ar ali entre a superfície do disco e a superfície que o disco está deslizando, né, no caso a mesa, nós utilizamos a mesa, e aí quando há uma camada de ar, né, induzida ali pelo ar que sai da bexiga, a gente consegue ter um atrito mínimo e o disco ele percorre maiores distâncias, né? No caso aqui, tá? Para aquele experimento, nós podemos falar que essas equações são válidas, tá? A velocidade final vai ser igual à velocidade inicial para todo o tempo, não importa o tempo aqui, se é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 10, 30, 40, 50, 60 segundos, 1 hora, não importa. A velocidade, ela é a mesma, ela é constante, e seria aqui, nesse caso, 10 metros por segundo, tá? Seria 10 metros por segundo. E aí, a partir dessa equação, a gente consegue observar, né, desse experimento que a posição ela varia, né, a cada 1 segundo 10 metros, tá? E aí a gente tem que, de fato, né, quando olhamos aqui para essa reta aqui da posição versus o tempo,
a gente observa que existe uma grandeza aqui que ela é constante, tá? Que é a velocidade, tá? Eu não sei se vocês estudaram, mas a equação de uma reta ela é dada dessa forma. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu coloquei uma definição naquele dia, mas vamos olhar aqui do ponto de vista matemático. Tá? Aqui a matemática é a forma com que a física, né, ela se expressa, né? A gente observa e para a gente predizer outros resultados, tá? Você pode utilizar a física para saber, olha, quanto tempo eu estou em uma certa velocidade, quanto tempo eu preciso para chegar daqui até Maceió, né? Teve 30 quilômetros, qual seria o intervalo de tempo ali que eu gastaria para chegar até Maceió, né? A física, né, sabendo propor uma equação matemática para essas observações que a gente viu com esse carro aqui, a gente consegue prever, né, o tempo, né, para chegar em qualquer lugar aí que nós desejarmos. Inclusive, a gente pode, sem saber a quilometragem exata, né, entre dois locais, por exemplo, daqui para Marechal, quantos metros tem? A gente pode prever isso através de equações de física. É só a gente saber a velocidade com que a gente anda, marcamos o tempo de partida e chegada, e aí calcularemos a distância, né, entre esses dois pontos, né, daqui para Marechal, tá? Da matemática, tá? Quando nós relacionamos a posição com o tempo, a gente vê o seguinte, como isso aqui é uma reta, tá? A equação de uma reta, ela é dada pela seguinte forma, tá? A tangente desse ângulo aqui, tá? Desse ângulo alfa aqui, que essa reta faz com essa horizontal aqui, tá? Essa aqui é a horizontal, e essa daqui é a nossa reta, né? A nossa linha reta. Existe um ângulo aqui que eu chamei de ângulo alfa, tá? Então, esse ângulo alfa, a tangente desse ângulo alfa, tá? Não sei se vocês já ouviram falar em tangente, mas se não ouviram, simplesmente conheçam essa tangente desse ângulo como um coeficiente angular, tá? M. Tá? E esse M seria quem? Seria a variação do deslocamento, tá? Seria esse cateto aqui, que é o cateto oposto, que é o ΔX, sobre o cateto adjacente, que é esse cateto aqui, que é essa reta. Essa daqui é a reta na vertical, o ΔX, tá? O X está na vertical, né? E o ΔT está na horizontal, né? Aqui seria ΔT, tá? ΔT. Isso aqui é matematicamente. Eu estou fazendo essas relações matemáticas para a gente fazer um paralelo com o que vocês estão estudando aí no curso de matemática de vocês, né? Passando uma linha reta, tá? Então, a gente teria que esse coeficiente angular seria a variação do deslocamento sobre a variação do tempo, tá? Então, essa aqui é a equação matemática dessa linha reta, tá? A linha reta, a equação matemática é essa daqui, tá? A gente pode chamar aqui de equação 1. Esse coeficiente angular aqui é exatamente o quanto o deslocamento ΔX, ele muda com a variação do tempo, tá? E a gente observou que o tempo, ele muda a cada 1 segundo, 10 metros. Né? O deslocamento, a cada 1 segundo, o deslocamento é de 10 metros. Né? Olha, de 0 a 10, é a posição inicial, 10 metros. Em 1 segundo, nós temos 20 metros, ou seja, a variação de deslocamento aqui seria quanto? Seria ΔX, que é igual a 20 menos 10, né? Ou seja, a gente já definiu essa variação de qualquer quantidade física, é a quantidade física final, né? De onde nós chegamos, seria aqui esses 20 metros, e de onde, menos a que nós partimos, que seria os 10 metros, né? Tem x inicial aqui, tá? Então, a gente tem 20 metros, que é o x final, menos o x inicial, que é 0 metros. Esse aqui teria
20. Opa, perdão. Aqui a gente teria a posição inicial 10 metros, né? 10 metros, não, o x inicial é 10 metros. Seria onde eu estou partindo, esse daqui, né? E aqui daria o ΔX, igual a 10 metros. Em qualquer caso aqui, né, se eu partir daqui para cá, vai dar também 10 metros, né? Porque vai ser 30 menos 20. Se eu partir daqui para cá, vai ser 40 menos 30, que vai dar 10 metros. Então, o deslocamento em intervalo de tempo de 1 segundo, né? Veja só, de 0 a 1 dá 1 segundo, de 1 a 2 dá 1 segundo, de 2 a 3 dá 1 segundo, né? Então, essa variação aqui, n, eu vou chamar de velocidade, tá? Velocidade, que vai ser igual à variação de deslocamento, que é 10 metros, ou pela variação de tempo, que é 1 segundo. Então, a velocidade aí, de fato, 10 dividido por 1 dá 10. Então, é 10 metros por segundo, tá? E aí eu consigo construir esse gráfico aqui, que seria, em qualquer tempo, a velocidade sempre será a mesma, tá? Se eu for olhar aqui para a aceleração, que a gente já introduziu, tá, no nosso curso, a aceleração é igual a zero, não tem desaceleração, não tem aceleração, a velocidade é a mesma. Então, não precisamos se preocupar com a aceleração nesse tipo de movimento, tá, pessoal? Beleza? É uma revisão do que nós estudamos em aulas anteriores, tá? Para vocês irem aí, os que têm alguma dúvida ainda do bimestre, já fazendo essa revisão. Mas o próximo passo, né? Vamos fazer uma simulação aqui, que eu acho bem interessante, tá? Vou colocar aí um simulador aqui para vocês verem, tá? Um simulador de física, a gente já fez experimentos sobre isso, mas eu estou querendo também trabalhar com vocês com os simuladores, vou passar esse programa para vocês brincarem, tá? Para essas formas interativas, experimentais, é bastante interessante. Eu sei que vocês são muito curiosos, gostam de mexer e observar, né? Então, eu vou também preparei aqui na nossa aula, tá? Essa simulação, tá? Mas aí eu vou passar para vocês também onde a gente pode fazer essa simulação para vocês mesmos brincarem enquanto estudam, tá? Opa, eu acho que queria dar uma pausa aqui só no vídeo, mas eu acabei de voltar aqui. Não dá para... Enfim, deixa eu tentar... Ah, encontrei aqui. Eu vou dar uma pausa aqui, já já eu volto colocando o site da simulação que eu quero mostrar para vocês. Então, pessoal, voltei aqui, tá? Para o simulador. Esse aqui é o simulador que eu queria mostrar para vocês, tá? Ele tem aqui algumas informações, tá? Você pode botar o bonequinho, lembra lá que eu falei para vocês, né? Você define o eixo zero. O eixo zero, se você se move para a esquerda, você está indo na direção negativa. Olha, a posição seria negativa, tá? Menos 2,379 metros, né? Aproximadamente menos 2,4 metros, né? O deslocamento ele é negativo porque a gente considerou essa direção para cá como positiva, né? Para a direita, ó, vai ficar positivo. Passou para cá, ó, o valor já ficou positivo, tá? Conforme eu vou me movendo ali, tem ali variações na velocidade, na aceleração, quando eu paro, ele... Vou colocar o vetor direção aqui, por exemplo, se eu for para a direita, tá? A minha velocidade é para a direita, né? Se eu for para a esquerda, a minha velocidade vai ser para a esquerda, tá? Enfim, vamos colocar aqui ele no zero. Vou iniciar aqui, tá? Iniciar tudo. E eu vou colocar ele aqui em uma posição inicial. Por exemplo, no zero mesmo. Não tem problema a gente iniciar a nossa posição no zero. E aí eu vou colocar uma velocidade ali
de 10 metros, tá? 10 metros por segundo, tá? Se é 10 metros por segundo, em 1 segundo, ele vai percorrer 10 metros, ou seja, ele vai pular para cá muito rápido, né? Vai ser em 1 segundo, né? Se é 10 metros por segundo, 10 metros é como quase um carro, né? Uma moto, não andando em alta velocidade, mas 10 metros por segundo é uma velocidade muito rápida, né? Então, se eu der o play aqui, ele vai pular ali praticamente para essa posição 10 metros aqui, tá? Veja só. 1 segundo. Em 1 segundo, tá? Em 1 segundo, ele chegou aos 10 metros. Como a gente previa, né? Em 1 segundo, ele vai... Se ele está em 10 metros por segundo, a cada 1 segundo ele percorre 10 metros, né? Então, em 1 segundo, ele vai percorrer 10 metros. Se eu tirar a parede aqui, eu vou deixar de ver o cara, tá? E aí, vocês vão perceber que, por exemplo, aqui está em... Não está exatamente aqui a posição que ele está marcando aqui, foi porque eu não coloquei exatamente no zero, tá? Aí está 9,58 metros, né? Eu acho que eu coloquei um pouco atrás do zero, né? Ou seja, uma posição aqui negativa. Mas veja só, se ele percorrer mais 1 segundo, aqui vai marcar aproximadamente 20. Vamos ver? Vamos lá. Vamos deixar dar... Opa, passou. Em 3 segundos, vamos colocar 3. 3 tem que ser mais de 30, né? Porque a cada 1 segundo ele percorre 10 metros, ou seja, em 3 segundos ele vai percorrer 30 metros. Se ele percorreu 3,3 segundos, ele vai percorrer mais de 30 metros, o que é observado aqui nessa nossa simulação, tá? Então, experimento simples. Se a gente for fazer esse experimento colocando gráficos, tá? A gente pode fazer também, a gente pode colocar aqui a velocidade, 10 metros, tá? Deixamos ele aqui na posição inicial, não temos aceleração, vamos deixar a aceleração zero, e bora botar o carinha aqui para correr, tá? Ou seja, em 1 segundo ele vai ter 10 metros, eu vou tirar as paredes aqui, a gente vai deixar de ver ele, tá? E aí a gente vai ver os gráficos da velocidade, da posição, velocidade e aceleração aqui nessa simulação. Vamos lá? Até 1 segundo, ele já vai ter percorrido, olha só, deu uma pausa aqui, deixa eu tentar dar uma pausa. Em quase 2 segundos ele vai para 20 metros, né? Vocês estão vendo aqui esse gráfico aqui? Opa! Você está vendo aqui o gráfico da posição em função do tempo, né? O tempo é esse eixo aqui horizontal, é uma linha reta, né? A velocidade ela é constante, é uma linha horizontal, a posição é uma linha reta inclinada, a velocidade ela é sempre uma linha reta horizontal, ou seja, tem o mesmo valor sempre, que é 10 metros por segundo, e a aceleração ela está aqui no zero, tá? Não temos, portanto, aceleração. Aqui a gente consegue dar um zoom melhor para a gente esse gráfico mais expandido, tá vendo aqui? Olha, 1,8 segundos, né? A gente tem aqui algumas informações. A velocidade sempre é a mesma, que é 10 metros por segundo. A posição está aqui acima de 10 metros, né? Essa escala aqui é em 10 metros, tá? Em torno de 17,9 metros, né? E se eu completar os 2 segundos, o PT aqui vai para aproximadamente 1 metro. Tá? Tem uma variaçãozinha aí, porque o boneco nunca fica exatamente no zero, tá? Se eu esperar aí 3 segundos, certamente ele vai para quase 30 metros. Vamos ver aí, experimento. Olha só, 33 segundos, olha, 30 metros, tá? 30 metros e a velocidade nunca muda, tá? Porque não há aceleração. Beleza? Então vamos dar uma pausa e voltar lá para o slide que a gente vai falar agora sobre Isso daí foi uma revisão do movimento uniforme, tá? A gente pode resolver alguns problemas a partir dessa análise aqui, mas como nós já fizemos esse estudo lá no segundo bimestre, focando basicamente nisso, vamos agora fazer uma análise do movimento uniformemente acelerado, tá? Vou dar uma pausa aqui. Pausa não, né? Pelo menos um... Pessoal, agora a gente vai para o nosso assunto, tá? No qual nós temos aqui um movimento retilíneo uniformemente acelerado.
Esse uniformemente acelerado, eu já falei para vocês em sala de aula, né, que tá vendo aqui essa parte aqui de cima, está associado a uma aceleração constante, tá? Porque se a gente tiver Claro que no dia a dia a gente, por exemplo, quando nós estamos andando, quando nós estamos correndo e etc., e também dirigindo o carro, nós nunca aceleramos de maneira constante, né? A gente sempre alivia um pouco ali o pé no acelerador, né? Correndo, andando, a gente sempre varia a forma com que a gente acelera, tá? Mas na física, tá? É muito mais fácil você fazer um estudo com aceleração constante, tá? E é por isso que esse gráfico aqui, tá? Ele mostra, tá? Que a aceleração agora, quando nós aceleramos, ele botou essa linha horizontal aqui, tá? Que significa que para qualquer tempo a aceleração ela sempre vai ser aqui 8 metros por segundo ao quadrado. A gente já definiu a aceleração em sala de aula, tá? Ela também é uma grandeza observada experimentalmente, é claro, né? Se você pensar bem, né? O que é que faz um carro ganhar velocidade, né? Você observa isso experimentalmente. Por exemplo, esse carro aqui, né? Você tem esse carro e ele inicia seu movimento no tempo t igual a 0 segundos, né? Deixa eu botar aqui melhor. Desculpa aí a letra. A mesa digitalizadora não é fácil escrever. E aqui a posição dele, tá? A gente pode dizer aqui que a posição dele inicial seria igual. Sempre quando você for separar aqui essas quantidades, você bota um ponto e vírgula, tá? É assim que a gente usa na matemática, na física. Então, a posição inicial aqui, que é o x inicial, seria 0 metros, em 0 segundos. Numa posição de 1 segundo aqui, ele já está próximo aos 10 metros, tá? Ele ganhou velocidade, né? Em 1 segundo, ele já ganha uma velocidade expressiva. Né? E vocês vão ver que, de fato, a velocidade aqui seria 8 metros, tá? Por segundo, tá? Em 2 segundos aqui ele já está numa posição um pouco maior. Veja que agora não tem aquela proporção como antes, né? Não é bem espaçado, né, o deslocamento. Daqui para cá tem quase 8 metros, né? Daqui para cá já tem o quê? Saiu de 8 metros para, no caso de aqui, de uns, que seria mais ou menos uns 20. Se a gente olhar aqui, daqui para cá tem 30, que seria menos da metade, seria uns 24 metros, 24 metros, né? Que seria uns 8 metros, tá? E aqui, daqui para cá, está próximo aos 50 já, que seriam 48 metros. Você vê que o carro, deixa eu colocar, tá? Nessa condição aqui, tá? Nessa condição, o carro, ele não tem um espaçamento uniforme como antes, né? Ele não está variando a cada segundo, ele está variando de 8 em 8 metros, ou de 10 em 10 metros. Ele está variando de 0 para 8 metros, de 8 para 24, dá uns 12 metros aí de diferença, de 24 para 48, dá quase o dobro agora dessa posição, né? Então o espaçamento vai ficando cada vez maior aqui, ó. Tá vendo? Daqui para cá tem uns, daqui para cá, né? Daqui para cá, dessa posição aqui inicial até chegar aqui, a gente tem uns 24 metros. Daqui para cá a gente só tem 12 metros, né? Que é de 8 até 24. E daqui para cá a gente só tem 8 metros. Então você vê, a cada segundo, 1 segundo ele percorre 8 metros. Em mais 1 segundo, de 1 segundo para 2 segundos, que é 1 segundo, ele percorre 12. De 2 para 3 segundos, que é 1 segundo, né? Ele percorre 24. Então vai ficando cada vez maior essa distância. Observando isso, né, sabendo que existe ali uma aceleração, algumas quantidades físicas elas estão variando. Se eu olhar para a velocidade, eu vou ter algumas informações sobre a velocidade, tá? A velocidade, o gráfico da velocidade versus o tempo, ele de fato, ele é uma quantidade linear. Se a gente for fazer o paralelo, é igual a posição versus o tempo quando a velocidade é constante. Veja só, a velocidade aqui é constante.
Ela é uma constante, é sempre 10 metros por segundo. A velocidade inicial é igual ao final para todo o tempo. Ou seja, essa velocidade aqui, né, a gente pode dizer que ela é uma constante, tá? Ela não muda no tempo, tá? Agora, não. Agora a gente tem que a aceleração que a gente está acelerando no carro é constante. Ele está ganhando velocidade. E essa velocidade ela ganha de forma constante, tá? Ela ganha de forma constante. Então, a gente tem aqui que é uma linha reta. Em um segundo, a gente observa no velocímetro ali do carro que a velocidade é 10 metros. Inicialmente, na posição 0, em 0 segundos, a velocidade era 0 metros por segundo. Ele estava parado. Em um segundo, ele vai para 10 metros por segundo. Em 2 segundos, ele vai para 20 metros por segundo. Em 3 segundos, ele vai para 30 metros por segundo, tá? E assim por diante, tá? Agora, quem está variando linearmente com o tempo é a velocidade, não mais o deslocamento, tá? Não é mais o deslocamento que varia linearmente no tempo, mas agora é a velocidade que varia linearmente no tempo. Porque observa-se, portanto, que a aceleração, a definição da aceleração é a variação da velocidade sobre a variação de tempo, tá? Essa daí é a nossa aceleração, tá? E aí, de forma semelhante o que nós fizemos aqui para essa equação, para a gente chegar nessa equação aqui, posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, a gente pode derivar dessa equação aqui. Se V é igual a ΔX sobre ΔT, né? Vamos voltar para cá, tá? A gente já derivou aqui essa equação, é só você pegar o ΔX, que está aqui, né? Esse cara aqui, esse tangente de alfa, que é o coeficiente angular N, ele é a própria velocidade, né? Então, você vai ter V, o ΔT aqui, que está aqui embaixo, tá? Ele está dividindo o ΔX, portanto, é só multiplicar ele aqui pelo V, né? E aí você vai colocar o ΔX em evidência, né? Vou colocar aqui embaixo. Então, vai ficar ΔX é igual a velocidade vezes ΔT. Velocidade vezes ΔT. A gente já definiu que a variação de qualquer quantidade física, seja o tempo, a massa, sempre vai ser ela final menos ela inicialmente, tá? E esse final, né, a posição final seria para um tempo posterior, né? Inicial seria para um tempo do início, né, que a gente começou a cronometrar ali no nosso relógio, tá? Então a gente tem aqui, né, esse ΔX aqui, isso daí vale para qualquer quantidade física, tá? Pode ser posição, massa, aceleração, velocidade. Se for a variação de uma quantidade física, a gente já falou isso aí, vocês estão cansados de saber aí, eu falo sempre em sala de aula. Já deduzi essa equação aqui umas 300 vezes, mas eu vou fazer isso aqui de novo, tá? Aqui vai ser x final menos x inicial. Sempre a quantidade final menos a inicial, é só isso. Esse delta aqui chama-se variação, relembrando, chama-se variação, coloca isso na cabeça de vocês. Isso daí vai ter em química, a variação de uma quantidade química, tá? A variação por exemplo, você tem inicialmente uma molécula lá de H2O, né? E aí você reage com outra substância, né? Claro que a quantidade de átomos ali na reação ela vai ser conservada, né? Mas quando você fizer ali uma reação para ter um novo produto, pode haver uma variação da quantidade de átomos ali em uma determinada molécula específica, tá? Por exemplo, você reage uma certa quantidade de água com um material ali teu de interesse, tá? E aí você quer saber quanto foi a variação, quantos átomos, né? Quantas moléculas de água, por exemplo, foram necessários para fazer aquela reação com a quantidade da molécula daquela outra substância, tá? Para formar uma nova substância. E aí você pode perguntar qual é a variação da quantidade de água ali que você utilizou, né? Quanto sobrou da água, né? Você vai ter que a variação da quantidade de água, né? A variação de H2O, tá? Seria a quantidade de H2O inicial, tá? A gente pode chamar aqui, por exemplo,
o Q de quantidade, né, seria a quantidade de H2O final menos a quantidade de H2O inicial, tá? Essa daqui seria a variação da quantidade de moléculas de água ali em uma dada reação, tá? Vou apagar aqui, tá? Só estou exemplificando aqui, porque essa variação ela acontece em qualquer sistema da natureza, tá? Em qualquer quantidade que tenha matéria, você vai ter variação, não só, na verdade, não só de matéria, né? Se você falar também de quantidades físicas em geral, né? Que a velocidade a gente consegue mensurar, né? Mas não é algo que é palpável, né? Como a matéria. Mas a gente tem aqui o ΔX, vai ser x final menos x inicial, tá? Posição final, do ponto onde você quer chegar, menos a posição inicial, que é o ponto de partida, tá? E aí você vai ter isso, nós temos que o ΔX, portanto, que é o x final menos o x inicial, é igual a V vezes ΔT. Esse ΔT também seria o tempo final menos o tempo inicial, mas não vamos expandir ele, tá? Vou deixar só ΔT, é só a variação de tempo. Você cronometrou e iniciou do zero aqui, que é o nosso zero. Aí você começou aqui do zero. O final aqui, daqui para cá, né? Sempre quando a gente fala de deslocamento, a gente sai de um ponto para outro. Então, sair desse ponto para esse, o tempo inicial seria 0 segundos, o final seria 1 segundo. Então, a variação de tempo é quanto? 1 segundo, claro, né? Seria o T final, 1 segundo, menos 0 segundos, que é o T inicial. Então, a gente tem aqui, pega esse cara aqui, ele está positivo desse lado, entra agora a matemática, tá? Se esse cara está nesse lado da equação e ele é negativo, vai para o outro lado positivo, tá? Então, ficaria aqui x final é igual a x inicial mais Q vezes delta T, tá? E é exatamente essa equação lá acima, tá? Sem segredos, é exatamente essa equação aqui, tá? Então, vou marcar um checklist aí, que mais uma vez eu deduzi essa equação, que é uma equação extremamente simples, mas eu sei que para vocês estão se familiarizando agora, mas se a gente observar bem, né, essa parte de física, a única coisa que a gente está envolvendo aqui é uma equação linear, nessa parte de movimento uniforme, e as manipulações são só matemáticas que a gente precisa utilizar, são somas e divisões, né? Simplesmente isso aí, multiplicação, e nada extraordinário de potências ainda. Tá? Já no movimento uniformemente acelerado, a gente tem um pouquinho diferente as equações. Tá? Por exemplo, a relação entre a velocidade e a aceleração é dada por essa equação aqui linear, que a gente pode obter de forma semelhante, tá, ao que fizemos para o caso do movimento uniforme. Tá? Se a aceleração ela varia, se a aceleração ela faz a velocidade variar com o tempo de forma linear, e essa daqui é a nossa equação, tá? Observada experimentalmente, a gente chega nessa equação aqui, tá? E a velocidade ela varia linearmente com o tempo, né? E esse fator de variação seria a aceleração. É simples obter esse resultado, é semelhante ao que eu fiz anteriormente, tá? Você só vai pegar o ΔT, jogar para cá, vai ficar, por exemplo, vamos lá. Portanto, né, isso aqui vai dar ΔV, vou fazer essa continha aqui, então dizer que eu não fiz, mas eu já fiz isso daí em sala de aula bilhões de vezes, vou refazer de novo. Teríamos que a variação da velocidade é igual a aceleração vezes a variação de tempo, tá? Aqui teria, na verdade, esse T aqui seria variação de T, tá, pessoal? Deixa eu corrigir aqui. Esse seria um ΔT, tá? Multiplicado por um ΔT. Ao invés de ser T aqui, é ΔT, tá? ΔV, mesma coisa que a gente fez com X, é a variação da quantidade física, vai ser ela final menos ela inicialmente. É igual a vezes ΔT. Portanto, colocando esse cara aqui que está do lado esquerdo para o lado direito, e expressando o VF como a quantidade que eu quero
obter em função das outras quantidades, eu vou ter que o VF é VI mais a aceleração vezes a variação do tempo. Tá? E aí eu chego nessa equação aqui. Partindo da definição que eu peguei experimental, eu chego nessa equação. Exatamente essa equação aqui do nosso checklist. Né? Ela dá a relação entre velocidade final e inicial, né? Vai ser exatamente essa equação. Você tem uma velocidade inicial zero, por exemplo, a velocidade final, né, se você sair de um ponto a outro, vai ser dada pela aceleração vezes o intervalo de tempo ali. Isso aí é algo meio que intuitivo, né? Quando você acelera um carro, o tempo vai passando, o carro vai ganhando o quê? Velocidade, né? Esse V de F aqui, ele vai crescendo. Mas é claro que ele poderia decrescer, mas em módulo, né, o valor da velocidade ela sempre aumenta, né? A quantidade que a gente vê o carro ali andando, ela sempre aumenta, mas dependendo, como nós já falamos, se for no sentido positivo, a velocidade ela cresce, né? Ela é positiva. Se for no sentido negativo, ela está, na verdade, decrescendo, né? Ela cresce em quantidade de movimento, né? O carro a gente vê que ele vai ganhando mais velocidade. Mas se está na direção esquerda, se eu supor que para cá, para a direita é positivo, para a esquerda, esse valor da velocidade, ela cresce no que a gente chama de módulo, né? Vocês viram isso aí em aulas que eu dei lá de revisão de matemática, né? Você tem um módulo de uma quantidade, vai ser o valor absoluto dela, o valor positivo dela, tá? A intensidade daquela quantidade. O módulo significa a intensidade daquela quantidade. Nesse caso, a velocidade ela cresce, né? Mas o sentido dela, o sinal negativo dela, indica que ela está indo para a direção, para o sentido oposto ao que nós chamamos de sentido positivo do movimento. Tá? Se para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Tá? Por exemplo, aqui a gente tem um movimento positivo, né? A reta, a velocidade ela vai crescendo com o tempo, né? Forma positiva, né? Tá acima do eixo X aqui. 40 positivo, 50 positivo. Mas nada impediria, tá, de ter uma velocidade negativa, o gráfico seria negativo, né? Ele teria aqui menos 10 metros por segundo e menos 20 metros. Nada impediria, tá? E o movimento nessa direção esquerda, tá? E, por fim, eu ainda vou, novamente, eu fiz isso aqui em sala de aula, não consegui desenvolver a prova dessa equação aqui, tá? Que é a relação entre a posição. Na física, a física é tão bonita, né? Que a gente consegue desenvolver uma equação, tá? Que demonstra que a posição agora, em função do tempo, ela é uma relação quadrática, tá? Ela é uma relação quadrática, olha aqui, ó. Tem o ΔT ao quadrado aqui. Tem o termo linear, tá? Como antes, mas tem um termo quadrático aqui. Veja que quando o A for igual a zero, isso aqui vai embora. Se o A fosse igual a zero, né? Porque se a aceleração é igual a zero, a gente recai nessa parte aqui, ó, pessoal. Olha só. Olha que lindo, né? Se a gente pegar aqui esse termo aqui e dizer que o A é igual a zero, ou seja, a gente tem um movimento uniforme, a gente sobraria só essa parte da equação e a posição final seria igual à posição inicial mais vezes ΔT, que é exatamente essa equação aqui. Tá? Mas no movimento uniformemente acelerado, esse A não é igual a zero. Tá? E aí a gente tem esse termo adicional aqui que vai ter um termo quadrático com o tempo. E aí eu não sei se vocês já viram aí o curso de matemática de vocês, mas daí vai dar a equação de uma parábola, tá? Parábola. Ela cresce aqui com o tempo e essa função chama-se uma parábola, tá? E é essa equação que a gente está trabalhando. Eu provei essa fórmula, muitos de vocês não prestaram atenção, também não vou exigir vocês aprendam essa prova, mas que saibam utilizar essa equação e que seja intuitivo, tá? Que a posição, até se você olhar aqui, você vai ver que meio que vai crescendo quadrático com o tempo, tá? Olha só, olha. Você tem 8 metros, né?
Daqui para cá é 8 metros, daqui é 12, tá? Daqui é 12, daqui vai para 24. Então, já não é mais uma relação linear, não está crescendo espaçadamente como antes, a cada 10 metros. Ó. Daqui para cá tem 10 metros, daqui para cá tem 10 metros, daqui para cá tem 10 metros, daqui para cá tem 10 metros. Agora não, agora a gente tem 8, de 0 para 8, de 8 para 24, de 24 para 48, né? E aí, se a gente pegar esses dados experimentais e plotar, vai dar essa função parabólica aqui, e a gente observa que a posição ela varia quadraticamente com o tempo. E esse coeficiente que faz com que ela varie quadraticamente com o tempo é exatamente a aceleração. Tá? Quanto mais você vai acelerando o carro, o deslocamento dele com o tempo ele vai variando cada vez mais rápido. Né? E essa variação ela é quadrática com o tempo. Tá? Isso é algo que é universal. Tá? Essas leis da física elas são observadas experimentalmente em qualquer parte do universo. Inclusive, né, a exploração espacial está demonstrando isso. Tá? Essa é a equação. Exceto aí, se a gente começar a falar um pouco sobre outro regime. Tá? Só que embaralhando um pouquinho a cabeça de vocês, mas não vou entrar, claro, em detalhes, não foge do escopo da nossa aula, mas quando a gente começa a viajar, né, em viagens espaciais, é possível que a gente adquira grandes velocidades, tá? E aí a gente vai ter que, nessas grandes velocidades, as equações de movimento já não são válidas, essas aqui. Essas aqui são válidas apenas para movimentos muito abaixo do que nós chamamos de velocidade da luz. Tá? A velocidade da luz que nós enxergamos, né? De uma lâmpada fluorescente, né? São fótons, né? A gente já discutiu sobre isso. As cores que nós vemos são fótons que nossos olhos detectam. Né? Nossos olhos são os melhores detectores do universo. Né? Nós conseguimos ter imagens aí. Você pode ter a câmera com a melhor resolução do mundo. Os seus olhos, tá? São os melhores detectores do universo. Não vou falar do universo, pode ser que existam outras formas de vida com uma resolução aí de captura de imagem melhor do que o ser humano. Mas, na vida que nós conhecemos, nós somos os nossos olhos, né, e de outros animais, são os melhores detectores de fótons que existem. Né? Não haverá nenhuma máquina que irá nos superar nisso. Tá? Eu também não posso ter certeza sobre essa afirmação, mas como é o ser humano que... De qualquer forma, a máquina, né, ela vai tomar uma imagem e o que você vai ver vai ser a imagem que os seus olhos ainda assim estão capturando. Né? Então, isso aí também vai depender de ser humano para ser humano. Tá? Reflitam sobre isso aí, indo um pouco além. Tá? Mas só para a gente embaralhar aí, falar um pouco sobre o universo, o que são fótons de energia. Esses fótons de energia são ondas eletromagnéticas, a gente vai ter tudo isso aí no nosso curso, se tudo der certo, né? E a gente conseguir, claro, ter mais carga horária na sala de aula, para a gente trabalhar essa disciplina que é tão fenomenal, né? Você entender o universo é algo mágico, né? E a física, ela tenta entender o universo, tá? A mágica do universo, que não é tão simples assim. Né? Beleza, então, só para a gente aqui, eu teria um exemplo, né, desse espaçamento, o carrinho aqui nos primeiros segundos, ele vem, deixa eu colocar aqui, ele vem aqui, opa, eita, tem até um vídeo aqui, né, deixa eu ver aqui, é um vídeo em inglês, tá, pessoal? Deixa eu colocar só o movimento aqui. The scooter speeds up from 0 to a certain speed. We say that the scooter accelerates. During its acceleration phase, the speed of the scooter... Você vê aqui o... Deixa eu botar para rodar aqui. This means that... Você vê que com a aceleração, né? A cada segundo o espaçamento vai ficando cada vez maior, tá? Isso aqui nesse experimento. Eu vou colocar um experimento melhor, vou dar uma pausa aqui no vídeo. Esse aqui é um vídeo em inglês que eu ia, claro, né, mostrar para vocês, mas explicar para vocês, né, traduzir para vocês essa animação.
Mas eu tenho, lá naquele outro experimento, eu posso colocar a aceleração e a gente ver como é que funciona, tá? O espaçamento ali do deslocamento. Vou dar uma pausa aqui e a gente volta já já, tá? E aí, pessoal, olha, estamos aqui de novo na simulação. Eu vou colocar o cara aqui está na posição 0, está em 0 metros, tá? E agora eu vou acelerar aí, tá? Primeiro eu vou colocar aqui, tá? Uma posição em 0 metros, tá? Inicialmente. A velocidade é 0 metros por segundo, inicialmente. E a aceleração é 0 metros por segundo ao quadrado. Não tem aceleração. Se eu botar esse cara aqui, botar o tempo para rolar, o que é que vai acontecer? Se não tem aceleração e não tem velocidade, o que é que vai acontecer? Certamente, eu tenho certeza que a maioria de vocês são muito inteligentes, né? Quase todos, unanimidade, eu não tenho dúvida nisso. Os que estão prestando atenção no nosso esse vídeo, todos acertaram, ele vai continuar ainda parado, né? Eu vou colocar aqui, o tempo vai passando, tá? Um segundo aí, 3, 4. Não está exatamente na escala de tempo real, né? Ele está botando aí um pouco mais lento para a gente investigar o movimento. Mas veja aí, o tempo está passando, estamos 3 segundos, estamos em 3,2 segundos, parei aqui. A posição, ela é um gráfico reto aqui, com, né, no tempo. Ele vai dar uma reta aqui, horizontal, né? Ou seja, não está crescendo, a posição cresceria se a gente tivesse crescendo aqui de 0 até esse valor de 5 metros aqui. Não variou, a velocidade também é a mesma, 0. Por segundo, a reta aqui na horizontal, além do 0. E a aceleração é 0. Se não tem aceleração, o carro está parado inicialmente, a pessoa está parada inicialmente, ela vai continuar parada, não importa o tempo, tá? No entanto, olha, o tempo aqui já que eu programei já passou, mas eu vou dar uma parada aqui no temporizador e vou continuar a aula, tá? Espera aí, só um momento. Desliguei ele aqui. Vamos colocar 1 metro por segundo ao quadrado. O que é que vai acontecer? Vamos reiniciar primeiro. E vamos colocar 1 metro. Opa, muito grande. 10 metros é muito grande. 10 metros por segundo. 1 metro por segundo ao quadrado. Ele vai ter uma aceleração nessa direção. Essa setinha aqui verde apontando para cá, para a direita, né, nos diz que ele vai vir para essa direção, tá? Com aceleração de 1 metro por segundo. Tá? Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos olhar primeiro de 0 a 1 segundo o que é que acontece. Ele está andando ali, tá? Andando. Quando der 1 segundo eu paro. Parei. Em 1 metro por segundo ao quadrado, com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, em 1 segundo, a velocidade deu ali em torno de 1 metro por segundo, né? Que é o que a gente observaria ali através dos nossos cálculos, né? Se a gente jogar ali no nosso cálculo, a gente vai observar que de fato, né, vai dar esse valor aqui. Deixa eu ver, vou botar aqui para vocês. Por exemplo, tem velocidade igual, né? Opa, não fica anotado não, ele vai apagando aqui, o que é isso? PNX, de uma caneta que não desapareça. Computador? Não tem não, aqui não, nesse, eu acho que esse draw aqui, será? Rapaz, não tem uma caneta fixa não aqui não, né? Ele parece que vai apagando, pessoal, mas vamos tentar aqui fazer rapidinho, você vai ter V é igual. Poxa vida, ele apaga, né? Ele apaga, ele não vai apagando ali, mas seria como é que eu faço aqui para não teria como fazer a caneta ficar fixa. Enfim, a gente pode fazer o seguinte. Aqui a gente teria
Depois a gente resolve esse problema, porque eu estou com um problema aqui para colocar. Vamos colocar depois, vamos pegar esses dados experimentais aqui, anotar eles, tá? A gente anota ele, a gente tenta numa próxima, porque vai demandar um pouco mais de tempo, mas a gente pode calcular, tá? Essa velocidade aqui em um segundo, né? A gente ia ver que daria de fato 1 metro por segundo, tá? Porque se a aceleração 1 metro por segundo ao quadrado, em um segundo vai dar 1 metro por segundo essa variação na velocidade. A posição a gente também pode calcular ali pelaquela fórmula do movimento uniformemente acelerado, né? Que a gente tem, que a posição ela varia quadraticamente com o tempo, né? E o termo coeficiente ali, esse termo quadrado, que é a aceleração. Mas depois eu vou fazer outro vídeo para a gente. Vamos só observar o experimento, então, né? Já que a gente não pode fazer observações aqui mais interessantes, né, com esse programa. Então vamos observar aqui o movimento, tá? Em 2 segundos vamos ver o que é que vai acontecer. Ó. Anotou lá, a gente tem que a primeira posição foi 0,5 metros, né? Em um segundo. Em 2 segundos eu vou dar uma pausa aqui, opa. Em 2,4 segundos você vê que de 0,5 metros agora a posição é 2,82 metros, tá? Né? A proporção agora foi muito maior. De um segundo ele pulou de 0 até 0,54 metros. Depois a gente vai fazer esse experimento, botar na tabelinha e ver que mostra que vai dar de fato uma parábola, tá? Que os espaçamentos vão ficando cada vez maiores, tá? No intervalo do tempo ali ele vai crescendo como uma função parabólica. Mas você vê aqui em 2 segundos, de 1 para 2 segundos, ele cresceu quase, né, o triplo, né? O primeiro foi de 0 a 1 segundo foi 0,54. De 1 até 2 segundos, né, foi um pouco maior, tá? 2,4 segundos aqui, claro, né? Tá um pouquinho maior. Deixa eu botar aqui, dá para pelo menos a gente botar o apontador, né? Aqui, olha isso. A gente tem aqui que é 2,4 segundos, né? Mas a gente vê que a posição ela mais que dobrou, né? A velocidade antes era 1 metro por segundo, foi para quase 2,4 metros por segundo. A relação entre a velocidade com o tempo aqui está linear, né? Em 2,4 segundos ela foi para quase 2,4 metros por segundo, mas a posição ela está variando cada vez mais rápido, tá? E olha como é que é o gráfico aqui da posição. Olha, o gráfico da posição ele está ficando diferente, né? Você vê aqui, ele vai crescendo aqui, ele está meio que formando uma parábola, tá? Já a velocidade é sempre uma linha reta. Vamos expandir isso aqui, não? Vamos continuar aqui o nosso experimento. Vamos para 3 segundos aqui. 3 segundos, olha. Quanto é que está a posição agora? Mais que dobrou, né? Estava 2, em 2,4 estava 2 alguma coisa, agora já está 4,3, dobrou. A velocidade em 3 está quase 3 metros por segundo. Está linear, tá? Está linear com o tempo. Tá? Que é o que está mostrando as nossas equações lá. Isso aqui é algo experimental. Se você fizer um experimento com isso, você com um carro, você vai ver que isso daí vai dar certo, tá? Se você pegar um carro ou um carrinho de controle remoto, que esse carrinho de controle remoto você conseguisse colocar uma aceleração ali fixa, e a gente vai fazer isso no curso de robótica, dá para a gente programar um carrinho de controle remoto. A gente pode construir um carrinho de controle remoto, sabendo mexer em equações no Arduino, né? Esses controles remotos, carrinho de controle remoto, tudo isso aí são possíveis, né? Esse monitoramento eletrônico é possível através de uma peça, né? Que se chama Arduino, tá? E a gente vai ter esse equipamento no nosso curso de laboratório de robótica assim que a gente implementar na escola. Mas vamos olhando aqui, vamos botar os 4 segundos agora para ver o que, vai acontecer. Olha só. 4 segundos. Tem uma pausa aqui. Mais que dobrou, 5 segundos, vamos ver ali. Opa, já deu uma pausa ali, ele parou, né? Aqui foi uma descontinuidade, tá, pessoal? Despreza isso aqui. Isso aqui é quando ele chega ali na parede,
que a parede é o limite dele, tá? Mas a gente consegue observar aqui, né, que a posição ela variou como uma parábola, tá? E a velocidade ela variou linearmente. Ele deu uma pausa aqui, deixa eu voltar tudo de novo. Vou fazer tudo de novo para vocês verem. Antes dele encostar na parede. Eu vou tirar as paredes aqui, não precisa de parede. Vou colocar aqui de novo o metro por segundo ao quadrado, botar a direção de velocidade é para cá e a aceleração também. Então, olhando aí, o primeiro, um segundo, a posição dela que estava. Tá vendo que ele está ficando cada vez mais veloz, né? Em 2 segundos ele já... Deixa eu botar para vocês aí. Em 3 segundos ele já está numa posição de 4,6 metros. Aí está ganhando cada vez mais velocidade. Tanto cada vez mais velocidade, de fato. Está 3,04 metros por segundo em 3 segundos. Tá? A aceleração é constante, ela é sempre constante aqui. A velocidade é uma linha reta, tá? Sempre crescendo 1 metro por segundo a cada segundo. Já a posição ela varia quadraticamente com o tempo. Tá? Vou ver mais aqui. 4 segundos. Se eu tentar pausar exatamente na mesma hora. Pronto, 4 segundos. Estava a 4 metros, agora já está em 8, né? A velocidade está bem veloz. Está muito mais veloz agora, está 4 metros por segundo e ele conseguiu chegar na posição 8 metros por segundo. Ali de 3 para 4 segundos ele variou já 4 metros, tá vendo aí? Tá? E aí eu vou pausar aqui, 4,8, né? E quase 5, vamos completar os 5 segundos. Foi para 12,5 metros. Para 12,5 metros. E a velocidade cresceu linearmente. A cada 1 segundo ela cresce 1 metro por segundo. Tá? A posição, a gente vê aqui o gráfico é uma parábola. E a velocidade é uma linha reta e a aceleração ela é sempre uma linha reta horizontal, né? Que vale 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Depois a gente vai pegar esses dados experimentalmente, plotar. Eu tenho um programa que faz isso. Eu vou fazer esse vídeo para vocês, tá? Para vocês aí, quem tiver interesse de fazer programação, botar gráficos, aí entrar numa área de exatas, vai já começar comigo, o meu curso já vai começar a adquirir essas habilidades. Beleza? A gente vai ficar com a nossa aula por aqui, tá? Deixa eu só voltar lá no nosso slides, dar um stop sharing aqui. Eu vou compartilhar com vocês novamente o nosso slide, tá? Esse daqui é aquele movimento que a gente estava estudando agora por último com aceleração. São essas equações, tá, pessoal? Eu vou fazer vídeos resolvendo os exercícios, tá? Quero que vocês aprendam essa parte aí de cinemática, para a gente dar um passo a mais, né? Irmos à frente, tá? As duas equações que vocês vão utilizar é essa equação aqui, tá? Tudo foi em torno dessa equação aqui, tá? E aqui seria, quando você tem, no problema, você tem a aceleração, o tempo e a velocidade inicial, às vezes o problema pede a velocidade final, tá? E se ele pede a posição, tá? Com a aceleração do movimento, você tem que usar essa equação aqui, tá? E tem todos esses termos aqui. Parece coisa de outro mundo, mas não é, pessoal. Essa equação, veja só, você vai pensar, tem um termo aqui, um x inicial, uma letra. Mas essa letra, eu vou substituir um número ali dentro da letra. Porque vocês, às vezes, mas matemática também tem muita letra, tá? Matemática também tem muita letra. Só que a gente coloca números ali para ser algo mais intuitivo. E aqui na física a gente sempre vai fazer isso. A gente vai pegar esse x inicial aqui, atribuir um valor para ele, né? Ele vai pegar essa velocidade aqui, vai atribuir um valor para ela, tá? Essa velocidade aqui, inclusive, é a velocidade inicial, tá? Faltou colocar aqui, deixa eu corrigir aqui. Em sala de aula eu falei isso para vocês, tá no material. Aqui é a velocidade inicial, tá? A velocidade inicial. Nessa fórmula aqui, a velocidade que aparece aqui, a posição, aparece em função dessa velocidade inicial. Que é esse V inicial aqui que aparece nessa fórmula aqui, tá? Esse V aqui, ele está aqui multiplicando por termo linear do tempo, tá? E a aceleração, ela
é o produto aqui entre a aceleração, tem um quadrático do tempo, tem um termo da aceleração aqui dividido por 2, tá? Essa daqui são essas duas fórmulas que vocês precisam lembrar, tá? Essa aqui e essa fórmula aqui embaixo, tá? Com essas duas fórmulas você resolve diversos tipos de problema e movimento, tá? Então, assistam esse vídeo, estudem com calma, resolvam o problema para a gente fazer a nossa avaliação. A gente vai começar a fazer prova agora, infelizmente, esse método de só passar atividade em sala de aula não está dando certo, muitos estão só pegando os colegas, mas a minha intenção aqui não é reprovar ninguém, tá? Não quero reter ninguém no ensino médio, não é a nossa função de professores. Nossa função é que vocês evoluam. O maior desafio, na verdade, é fazer, não é com que vocês sejam gênios da matemática, da física, etc., da química, é que vocês tenham um desejo de aprender, né? O desejo da descoberta. Né? E para a idade de vocês, o cérebro de vocês, ele funciona aí muito melhor do que o meu, né? De outros professores aí, tem alguns professores mais jovens, mas o cérebro de vocês, como vocês estão muito jovens, ele tem uma capacidade de raciocínio muito maior, tá? Do que uma pessoa de uma determinada idade. O cérebro de vocês que são muito mais jovens, ele é muito mais eficiente do que o meu cérebro, tá? Apesar de eu ainda ser jovem, né? Ser um jovem adulto, mas o cérebro de vocês, ele tem uma eficiência, tá? De raciocínio muito maior. E um bebê, por exemplo, uma criança, 2, 3 anos, ainda tem uma quantidade de informações que ela pode reter, ela é muito maior do que a de vocês. Então, quanto mais jovem, maior a quantidade de informação que o nosso cérebro tem que armazenar, né? Então, nós só precisamos aí exercitar e tentar de fato estudar e ver que o estudo é algo que pode mudar a nossa vida e pode ser algo prazeroso. Eu tenho o maior prazer em ensinar, amo o que eu faço, mas infelizmente, às vezes um dos desafios é conseguir, né? A gente às vezes prepara uma aula e infelizmente a gente não consegue dar o conteúdo, porque a sala de aula é muito barulhenta, tem estudantes que têm uma birra, né, interna ali com ele mesmo, dentro de casa, e tentar fazer. Eu espero que vocês, os outros, né, que tem aí o apoio do pai, entendam isso, mas não é desculpa para querer atrapalhar a sala de aula, tá? A sala de aula é o local que a gente tem para respeitar o professor e tentar ter aquele tempo ali para adquirir conhecimento, trocar ideias, socializar e não ficar bagunçando, tá? E senão, vocês já são adolescentes, que tipo de adultos vocês vão se tornar, né? Daqui aí, bem breve, né? 1, 2 anos, vai aí pegar bastante na vida de vocês, tá? Mas fica aí a dica, estudem, foquem aí também no que vocês mais gostam. O nosso curso aqui, eu faço um curso de fato, né? A minha área de aptidão, eu tento trazer experimentos para que todo mundo se envolva. A parte de cálculo, eu sei que muitos de vocês têm bastante dificuldade, mas a gente vai trabalhando só aos poucos. Mas não é por isso que você também tem que ficar só passivo esperando que aconteça um milagre e o professor vai me passar isso sem eu fazer nada. Tem que fazer alguma coisa, infelizmente. Não há um produto final se você não trabalha para esse produto, se você se esforça, né? Você não sai da sua zona de conforto. Muitos alunos às vezes querem ficar na zona de conforto e além disso querem prejudicar os outros alunos, fazendo barulho e tumultuando a sala de aula. Então, eu espero que isso mude aí com o passar do tempo, porque não dá certo dessa forma. E aí vai haver punições, chamaremos os pais para tentar reverter isso aí, porque não podemos viver dessa forma, né, querendo atrapalhar. Existem excelentes estudantes que querem ter aula, infelizmente, poucos ali, por suas dificuldades. Eu sei que existem muitas coisas envolvidas, mas a gente pelo menos tem que ter empatia pelo próximo e não tumultuar a sala de aula, beleza? Então,
Fiquem aí, bom final de semana. Eu preparei esse vídeo aí para vocês estudarem aí para o simulado, para a nossa prova, se prepararem aí para um futuro concurso. Aí eu já falei para vocês que concurso pode fazer, tá? Terem aplicar esse concurso para já garantir aí um futuro aí mais estabilidade, e uma universidade também que traz muito conhecimento e também prepara para concursos outras naturezas aí, beleza? Valeu, bom final de semana, bom feriado, e vamos estudando aí que o meu curso ele vai exigir, tá? Vou exigir o meu curso, porque a disciplina de física e todas as outras disciplinas elas servem para formar vocês com o mínimo para vocês atuarem aí no mercado de trabalho e se tornarem aí cidadãos, tá? Abraço, valeu!